Salmo 145, versículo 8 até o versículo de número 16. Diz o seguinte: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nosso coração a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós já vimos em estudos anteriores, as Escrituras, a palavra de Deus, ela tem como finalidade, como propósito, revelar, manifestar, mostrar Deus aos homens. E quando aqui falo homens, falo seres humanos no sentido geral. Porque pela palavra, pelas Escrituras, nós aprendemos tanto quem Deus é, como também nós aprendemos aquilo que Deus faz, aquilo que Deus ele realiza. E é interessante porque nós podemos observar essa função das Escrituras Sagradas, essa finalidade da palavra de Deus, desde as páginas iniciais da própria Bíblia, da própria Escritura Sagrada. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, capítulo 2, os dois primeiros capítulos das Escrituras Sagradas, nós encontramos o registro que Moisés fez, inspirado por Deus, de toda a ordem que nós chamamos de ordem da criação, do mundo visível, do mundo no qual nós estamos. E aí, quando Moisés ele faz esse registro, ou seja, quando Moisés ele faz esse registro da ordem da criação, ele revela, por exemplo, o poder de Deus. Até porque Deus ele traz todas as coisas à existência, conforme nós temos na palavra, do nada, exercendo de fato a sua força, exercendo de fato o seu poder. Além disso, ao registrar essa ordem da criação, Moisés ele nos traz um traço, uma característica, um atributo de Deus, ou seja, a sua bondade, quando Ele cria todas as coisas. É interessante porque quando você vai olhar no seu sentido mais detalhado, no seu sentido mais restrito, a ordem que nos é dada ali de todas as coisas que foram criadas, sempre há o registro, no final de cada dia, na conclusão de cada parte da criação, que isso foi bom, seja em relação à luz no primeiro dia, seja em relação aos céus e à terra, seja em relação às plantas, seja em relação ao sol, à lua, às estrelas, seja em relação aos seres aquáticos e também às aves, seja em relação aos seres terrestres, os seres vivos terrestres. No final de cada uma desses aspectos da criação, a gente vê o registro de Deus. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E aí, no sexto dia, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, o próprio Deus diz que viu isso que era muito bom. Então, na criação, a gente pode enxergar. Na criação, a gente pode entender que Deus, de fato, Ele é bondoso. Ele revela a sua bondade a partir de tudo aquilo que Ele cria, a partir de tudo aquilo que Ele traz e traz à existência. Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, a bondade de Deus, a bondade do Senhor é um dos atributos, conforme nós estamos a falar,
revelados desde as páginas iniciais das Escrituras Sagradas. Mas não só isso, conforme a gente vê ao longo da história da redenção, a bondade de Deus, ela vai se revelando, seja no seu sentido especial ao seu povo no Antigo Testamento, seja no sentido especial à sua igreja no Novo Testamento, seja na consumação de todas as coisas, quando Deus estará na presença dos seus santos. Então, quando a gente lê toda a Bíblia, a gente percebe um ponto, a gente percebe uma verdade. Que ponto, que verdade são esses? Deus, ele é bom e bom para sempre. Deus, ele é bom e bom para sempre. Então, com base nisso, hoje, pela graça de Deus, a gente vai estudar, a gente vai aprender, ou a gente vai recordar mais um dos atributos de Deus. Conforme nós já estamos a falar, a gente vai estudar hoje o atributo da bondade, a bondade de Deus, a bondade do Senhor. Conforme nós estamos a ver, esse atributo, ele se encontra naquela segunda categoria, naquele segundo grupo de atributos de Deus, que são os atributos que nós chamamos de comunicáveis, que a gente pode, de certa forma, expressar também na nossa vida em relação à criação que Deus, ele nos fez. Então, o tema da nossa aula na manhã de hoje é: Ele é bom para sempre, a bondade de Deus. Ele é bom para sempre, a bondade de Deus. Então, a gente vai ver, no momento inicial, uma definição do que seja a bondade de Deus. No segundo momento, a gente vai destacar algumas características dessa bondade de Deus. No terceiro momento, a gente vai ver quais são os objetos receptores da bondade de Deus. E na conclusão, a gente vai fazer algumas aplicações de ordem prática, para que assim a gente possa internalizar a verdade da palavra em nosso coração. Então, antes de nós adentrarmos propriamente dito nos pontos, antes de nós adentrarmos propriamente dito nas divisões da nossa aula, nessa palavra inicial, nessa palavra introdutória, ficou, meu irmão, ficou, minha irmã, alguma dúvida, alguma pergunta que alguém porventura desejasse fazer, alguma observação dentro daquilo que a gente começou a falar em relação ao atributo de Deus, da sua bondade, que vai ser o atributo que nós consideraremos na manhã de hoje? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação? Não? Podemos seguir? Sim ou não? Muito bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, definição da bondade de Deus. Definição da bondade de Deus. Quando nós dizemos, meus irmãos, quando nós dizemos, minhas irmãs, que Deus é bom, quando nós afirmamos que essa é uma das características, um dos atributos de Deus, a sua bondade, o que é que de fato nós estamos falando? Qual é a nossa ideia em relação a esse ponto? Qual é a nossa crença no que diz respeito a esse assunto? Enquanto crentes, enquanto povo de Deus aqui neste mundo, nós devemos ter uma percepção, um entendimento, uma compreensão mais pormenorizada do que seja a bondade de Deus. Até porque, via de regra, a gente sempre fala isso, né? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas será que nós temos a verdadeira noção? Será que nós temos a verdadeira consciência do que seja a bondade de Deus quando nós chegamos e falamos que Deus é bom? Então, para isso, a gente precisa partir desse ponto inicial, ou seja, definir, mostrar o significado da bondade de Deus. Então, no seu sentido geral, nós podemos definir a bondade de Deus como, abro aspas para o doutor Heber Campos, ele diz: bondade de Deus é a sua disposição favorável para com toda a sua criação. Eu vou repetir: a bondade de Deus é a sua disposição, a disposição que Deus tem, favorável para com toda a sua criação. E ele segue nessa definição do que seja bondade de Deus. Todavia, a bondade de Deus, ela se revela, ela se manifesta de modo particular àqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Perceberam o detalhe nessa definição?
Perceberam o detalhe nesse significado? Então, ao falar acerca da bondade de Deus, nós estamos dizendo da sua disposição, não qualquer disposição, mas da disposição favorável que Deus tem em relação a toda a sua criação. E quando eu falo toda mesmo. Mas, no sentido específico, a bondade de Deus, ela se manifesta em especial àqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E quem são esses seres? Somos nós, meus irmãos. Somos nós, minhas irmãs. Então, Deus é bom? É. Porque Ele é favorável em relação a tudo aquilo que Ele criou. Deus, Ele é bom? É. Porque Ele é favorável no seu sentido especial a nós, seres humanos, formados, criados à imagem e semelhança de Deus. É interessante notar, meus irmãos, minhas irmãs, que a noção de bondade, perceba isso, a noção de bondade no mundo é diferente daquela que as Escrituras, elas apresentam em relação a Deus. Vou repetir, a noção de bondade do mundo, a compreensão de bondade das pessoas que estão no mundo é diferente daquela que as Escrituras, elas atribuem à pessoa do nosso Deus. Por quê? Vez por outra, a gente diz que fulano, cicrano, é uma pessoa boa. Quem aqui não já disse? Quem aqui não já falou essa frase? Fulano de tal é uma pessoa boa, fulano de tal é bom. E aí quando a gente fala nesse sentido, em relação a essas pessoas, nós estamos dizendo que aquela pessoa é uma pessoa caridosa, aquela pessoa é uma pessoa educada, aquela pessoa é uma pessoa disposta a ajudar, a auxiliar ao seu próximo. Então, bondade para nós, basicamente se reveste nessa visão, nessa compreensão. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós dizemos que Deus é bom, essa noção de bondade, ela não só é isso que muitas vezes a gente fala em relação às pessoas. Na verdade, ela vai muito além disso. Na verdade, ela é infinitamente maior do que isso. Por quê? A gente pode dizer que Deus, Ele é bom em sua essência. Ele é bom na sua própria natureza. Você não pode falar de bondade se você não falar de Deus. Ao falar de Deus, necessariamente você tem que falar da sua bondade. A bondade é uma coisa que está enraizada, vamos assim dizer, na própria natureza, na própria pessoa, no próprio ser de Deus. Ele é Deus porque Ele é bom no sentido absoluto. Ele é Deus porque Ele é bom no sentido perfeito. Ele é Deus porque Ele é bom no sentido mais sublime da palavra, vamos assim dizer. Então, é nesse sentido que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse que Deus, Ele era bom. Olha só, o que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 8. Quando ele fala que Deus é bom, aqui nesse texto, é dentro dessa visão. Ele é absolutamente bom. Ele é essencialmente bom. Ele é perfeitamente bom. Ele é necessariamente bom. E aí me faltam adjetivos para poder classificar a bondade de Deus. Marcos 10, versículo 18. Aqui, como todos nós sabemos, é aquele diálogo que Cristo ele desenvolve com o jovem rico. Um jovem que aparentemente estava interessado pela salvação. Na verdade, eu nem digo aparentemente, ele verdadeiramente estava interessado na salvação. Tanto é que ele vai para a pessoa certa, ele faz a pergunta certa, ele se coloca da maneira certa em relação a Jesus, e aí ele recebe uma resposta bem clara de Jesus, apontando para a bondade de Deus. Só para a gente pegar um pouco desse contexto, eu vou ler a partir do versículo 17, ok? Marcos 10, 17 e 18. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Diz o seguinte: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
É interessante que ele vai para a pessoa certa. É interessante que ele faz a pergunta certa. É interessante que ele se comporta da maneira correta, ele se ajoelha. Mas aquele jovem rico não tinha ainda a percepção correta de quem era Jesus. Para ele, no máximo, Jesus, ele era um bom rabi, um bom mestre, um bom ensinador em relação às coisas de Deus, em relação às coisas espirituais. E Cristo sabe desse entendimento equivocado que aquele homem tem ou tinha em relação a ele. Então Cristo ele vai responder para que pudesse aguçar a consciência daquele homem e pudesse apontar para ele quem Deus é, para que ele pudesse ter a noção, de fato, quem era o Deus a quem ele pretensamente queria servir. Então, olha só, versículo 18, ele diz, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Você não tem a percepção correta de que eu sou Deus. Você não tem a percepção correta de que eu sou bondoso, pelo fato de ser Deus. E é por isso que ele vai e complementa. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, quando ele fala que ninguém é bom, no sentido absoluto. Ninguém é bom no sentido da bondade perfeita. Ninguém é bom no sentido da bondade essencial. Essa, meus irmãos, essa, minhas irmãs, somente Deus, ele possui. Então ele não estava tendo uma visão correta de quem era Jesus Cristo, e Cristo dele dá uma visão correta a começar da pessoa de Deus. Então só existe Deus que é bom de maneira perfeita, só existe Deus que é bom em essência, a sua natureza ela é bondosa. Então, quando nós falamos em bondade de Deus, nós estamos dizendo isso, que Deus ele é favorável em relação a toda a sua criação, mas no seu sentido especial, Deus ele é bom em relação àqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança, no caso, nós, que somos seres humanos. E aí, nesse sentido, somente Deus, ele detém essa prerrogativa, somente Deus, ele possui essa qualidade, somente ele detém essa perfeição, a perfeição da bondade. Então, antes de nós encerrarmos esse primeiro ponto, que é um ponto conceitual, eu queria fazer uma observação extremamente importante, extremamente necessária nesse ponto do nosso estudo. Veja, quando a bondade de Deus se manifesta aos homens pecadores, quando a bondade de Deus ela se manifesta aos homens pecadores, ela deve ser vista de várias maneiras, em relação ao seu amor, em relação à sua graça, em relação à sua misericórdia, em relação à sua paciência. Essas facetas da bondade de Deus, elas não são vistas na relação que Deus tem na sua criação, no seu sentido geral, na natureza, por exemplo. Mas quando Deus ele se relaciona com o homem e com os homens pecadores, essa sua bondade, ela é vista no seu sentido mais específico, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia e na paciência que Deus tem em relação a nós, seres pecadores. Agora, eu vou trabalhar essas outras qualidades, esses outros atributos de Deus nos nossos próximos estudos. Graça, misericórdia, paciência, amor, para que a gente possa detalhar mais esses aspectos da bondade. Então, a bondade, ele é um atributo que traz consigo outros atributos. Quais são? Amor, graça, misericórdia e paciência. E eles são reais no relacionamento que Deus desenvolve com os pecadores. Então é só uma observação, porque aí nos próximos estudos a gente vai detalhar um pouco mais acerca desses atributos de Deus. Seu amor, a sua misericórdia, a sua paciência e também a sua graça. Ok? Então, só para ficar aqui essa observação, e aí nos próximos estudos a gente vai entrar com esses detalhamentos. Muito bem, então a gente acabou de ver a definição da bondade de Deus. Em segundo lugar, características da bondade de Deus. Características da bondade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós estudamos esse atributo, o atributo da bondade, em relação a Deus,
A gente fica admirado, a gente fica boquiaberto, porque é um assunto tão vasto, e por não dizer também, é um assunto tão profundo, que aí você começa a ler as Escrituras Sagradas e observar alguns detalhes, alguns traços que marcam, que caracterizam a bondade de Deus. Veja que não é qualquer bondade, veja que não é qualquer bondade. Até nisso você percebe o caráter distintivo da bondade de Deus, porque ela em si possui alguns traços, algumas características que faz dela uma bondade perfeita e que jamais será vista em nossas vidas, porque somente Deus a possui, porque na verdade faz parte da sua essência. Então, em primeiro lugar, só vou destacar aqui 3 características, 3 marcas, 3 traços da bondade de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele é originalmente bom. Em primeiro lugar, Deus, Ele é originalmente bom. O que é que eu posso dizer em relação a isso? Que Deus, Ele é originalmente bom em si mesmo. Em Deus, a bondade é parte essencial da sua natureza. Deus, Ele não depende de ninguém para ser bom. Deus, Ele não depende de ninguém para ser bom. Muitas vezes, comparando conosco, né? A gente age com bondade, mas é movido por algum interesse, muitas vezes respondendo a alguma coisa boa que nós recebemos. Então, em nós, essa bondade muitas vezes ela acaba sendo resultado de algumas coisas. Em Deus, não. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém para ser bom, ele não precisa de nenhum estímulo, de nenhuma parte para ele agir com bondade em relação a nós. Percebe essa diferença? Percebe essa diferença? É interessante porque, em alguns casos, né, no nosso relacionamento com as pessoas, às vezes a gente até vem com essa, né? Fulano de tal está tão bom que eu nem sei o que é que ele quer. Estou até desconfiado. Quem aqui não já falou isso, né? Alguma coisa ele quer. Então é aquela bondade que vai ser estimulada por alguma coisa. Aquela atitude que vai ser estimulada por algum fator. Mas no caso de Deus, jamais você pode falar isso. Jamais. É uma blasfêmia você falar isso. Porque Deus ele vai ser bom e sempre bom, originalmente bom. Olha só o que as Escrituras falam em relação a esse ponto. E a gente vai ver alguns textos do livro dos Salmos. Eu vou separar pelo menos 2 por causa do tempo. Abra um favor aí. Salmo de número 119. Salmo de número 119. Versículo 68. Salmo de número 119. Versículo 68. É um salmo que fala essencialmente da palavra, mas que a gente encontra aqui outros assuntos sendo destacados. No caso aqui, a bondade de Deus, associada à questão da palavra do Senhor. Isso, Jonatas, Salmo 119, versículo 68, versículo 68, sobretudo na parte inicial. E aí, Alex, dona Iraildo, esse texto aí você já tira daquele desafio, viu? Já tira isso aqui, porque vai falar da palavra na parte B, então já tira o desafio. Vamos lá. Salmo 119, versículo 68. O salmista diz o seguinte, provavelmente Davi: Tu és bom. Está vendo aí? Tu és. Deus, ele é bom em essência, no seu próprio ser. E ele fala, e fazes o bem. Veja que ele faz o bem porque ele é bom. Ele não tem a bondade, ele é a própria bondade, e por isso ele faz aquilo que é bom. Então, foi nesse sentido que Cristo disse ao jovem rico: bom só existe um, que é Deus. Então, essencialmente, você, nenhum de nós somos bons, nenhum, essencialmente não, até porque a nossa bondade, ela é derivada do fato de Deus ter nos feito a sua imagem e semelhança. Então, no sentido essencial, no sentido absoluto, nenhum ser humano ele é bom. Bom só existe um, essencialmente falando, que é o nosso Deus. Um pouco mais adiante, não, um pouco mais antes, Salmo 107, versículo 8. Salmo 107, versículo 8.
Aqui é uma declaração da verdade de quem Deus é, associada a uma responsabilidade que nós temos. Qual é a responsabilidade? Render graças a Deus. Movido por que razão? Porque Ele é bom. Olha só, versículo 8, ele diz, Salmo 107, versículo 8. Salmo 107, versículo 8. Versículo 107, verso 8. Versículo 8, ok? Então diz o seguinte, rendam graças a quem? Ao Senhor, por quê? Por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, aqui no sentido geral. Então nós devemos render graças, meus irmãos, por causa da bondade de Deus. É por isso que nós nos reunimos semanalmente, para que juntos a gente possa prestar culto de adoração e louvor. Adoramos a Deus por quem Ele é. Louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. E dentre várias coisas que fazem parte da natureza de Deus, razão pela qual nós devemos adorá-lo por causa da sua bondade. Deus é bom. E é isso que deve nos trazer semanalmente, todos os domingos, em especial à noite, para poder estar aqui adorando e rendendo graça ao Senhor do nosso culto corporativo. Então, Deus, Ele é a própria bondade. A primeira característica da bondade de Deus é que Deus, Ele é bom originalmente. Mas não só isso. Em segundo lugar, Deus, Ele é imutavelmente bom. Deus, Ele é imutavelmente bom. Ou seja, a bondade de Deus, meus irmãos, ela não muda, ela não se altera 1 milímetro que seja dentro da sua existência eterna. Deus, ele é eterno no sentido absoluto, desde toda a eternidade. Ele é bom porque faz parte da sua natureza e a sua bondade, ela não sofre nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de variação. Deus, ele não é mais bom amanhã do que é hoje. Não, ele é sempre bom. A sua bondade, ela não varia. E aí a gente vê, mais uma vez, quando você compara com o ser humano, que a gente tem picos de bondade, né? Tem hora que a gente é bom, tem hora que a gente não vale nada, no sentido de não ajudar ninguém, entendeu? Então, essa bondade nossa, essa virtude, ela vai se alterando. Às vezes a gente é bom em relação a algumas pessoas, a outras a gente também nem é. Então, a nossa bondade, ela é muito falha, ela é muito defeituosa. Mas a bondade de Deus não, ela não varia, ela não muda. Os seres humanos, eles são bons em alguns momentos. Deus, ele é bom em todos os instantes, em todos os momentos, desde toda a eternidade. É por isso que nós podemos dizer que Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus, ele é bom. E o que é que a Bíblia fala acerca disso? Abram aí, por favor. Salmo 52. Salmo 52, versículo 1. Olha só, Salmo 52, versículo 1. 52, versículo 1. Isso, versículo 1. Olha só, Davi dizendo: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Davi complementa: Pois a bondade de Deus dura. Está vendo aí? A bondade de Deus dura para sempre, ela não muda, ela não varia, ela é eterna, tal qual Deus, ele é eterno. Somente ele é assim. Somente ele é assim. Então, Deus, ele é originalmente bom, Deus, ele é imutavelmente bom, e em terceiro lugar, Deus, ele é necessariamente bom. Deus, ele é necessariamente bom. Tudo quanto Deus faz, meus irmãos, minhas irmãs, está cheio de bondade. Tudo quanto Deus faz está cheio de bondade. Deus, ele não precisa do exercício da vontade dele para fazer o bem.
ele já é bom naturalmente. Então ele não precisa querer fazer o bem, ele já é bom em si mesmo. A bondade é uma coisa natural, faz parte da essência da pessoa de Deus, faz parte do seu próprio ser. Então, não dá para a gente falar em bondade sem que a gente se lembre de Deus, porque Ele é a própria bondade. Olha só, Salmo 145, que foi o texto que nós lemos na introdução, e eu queria só fazer aqui algumas observações. Salmo 145, Salmo 145, talvez esteja escuro para vocês, né, agora. Se quiser ligar, o Samuel, pode ligar o resto do tempo, que aí fica melhor. Olha só, Salmo 145, versículos 7, 8 e 9. Salmo 145, ótimo, versículos 7, 8 e 9. Isso, versículos 7 a 9. Diz o seguinte, ó: divulgarão a memória de tua muita bondade, muita, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em ira-se de grande clemência. Veja, o Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O ímpio, e a gente vai ver um pouco mais adiante, ele experimenta a bondade de Deus, apesar da sua impiedade, porque Deus não precisa de alguma coisa nossa, partir de nós, para que Ele seja bom. Ele é bom independente de qualquer coisa, porque se Ele dependesse de alguma coisa vindo de nossa parte, para que Ele pudesse agir com bondade, meus irmãos, a gente nunca seria alvo da bondade de Deus, nunca. Então é por isso que Ele é necessariamente bom, ok? Então, quais são, pelo menos 3 características da bondade de Deus? Ele é originalmente bom, Ele é imutavelmente bom, Ele é necessariamente bom. Pelo menos 3 características aqui da sua bondade. Em relação a esse ponto, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Para a gente entrar no terceiro e último ponto, eu acho que vai dar para a gente concluir toda a lição hoje. Podemos entrar? Então, terceiro ponto: objetos da bondade de Deus. Objetos da bondade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, fica a pergunta: a quem se destina a bondade de Deus? Para quem Deus ele é bom? Quem são os alvos da sua bondade? Então, a gente pode dividir isso aqui em 2 grupos, em 2 categorias. 2 grupos, 2 categorias. Deus, ele é bom às suas criaturas em geral. Deus, ele é bom às suas criaturas em geral, a toda a sua criação, a natureza, os animais, sejam eles quais forem. Então, todo o cosmos, vamos assim dizer, é um alvo, é um objeto, é um receptáculo da bondade de Deus. E aqui nós teríamos vários textos, mas eu vou separar alguns para que a gente possa aqui considerar. O primeiro deles, no livro de Salmos, Salmo 36. Salmo 36. Vou pegar no livro de Salmos porque fica mais fácil da gente já encontrar. Salmo 36, versículo 6. Em especial, a parte B do versículo. Os irmãos estão me escutando de maneira audível? Salmo 36. Salmo 36. Agora ficou melhor, né? Porque quando chove tem uma competição aqui com o teto. Salmo 36, versículo 6. Salmo 36, versículo 6. Isso. Olha só o que é dito aqui nesse texto, em relação a Deus: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Olha só, tu, Senhor, preservas quem? Os homens
e os animais. Os homens e os animais. Então, a criação, em geral, ela é um alvo da bondade de Deus. E conforme nós temos aqui, porque Deus preserva, sustenta cada uma das coisas que Ele criou, até mesmo a criação inanimada, vamos assim dizer. Então, quando você olha as plantas, quando você olha os animais, quando você olha a natureza como um todo, é um objeto da bondade de Deus. Um pouco mais adiante, no livro dos Salmos, Salmo 104. Olha só o que nós temos aqui em alguns desses versos. Salmo 104. Olha só. Salmo 104, versículo 21. Diz o seguinte: os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Então, os leões, os animais, eles são sustentados por Deus. Eles procuram, dentro da responsabilidade que Deus dá a cada um, a sua presa, mas é Deus quem lhes dá o sustento. Um pouco mais adiante, no mesmo Salmo 104, versículos 25 até o versículo número 28. Versículo 25 até o versículo número 28. Diz o seguinte: eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Aqui está falando da criação dos animais aquáticos, que estão aí nos mares. Por ele, ou seja, no oceano, transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Veja, verso 27. Todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Então, Deus sustentando os animais. Aqui no sentido específico, os animais aquáticos. Então, veja, a bondade de Deus se manifesta às criaturas no seu sentido geral. Mas não só isso. Em segundo lugar, a bondade de Deus, ela se manifesta a nós, seres humanos, homens e mulheres. Os homens, no seu sentido geral, são alvo da bondade de Deus. Além da salvação, e esta é destinada apenas aos eleitos, a gente pode ver que Deus, ele abençoa a humanidade no seu sentido geral, a todos os homens, a todas as mulheres. Por quê? Porque na sua bondade, Deus concede preservação, na sua bondade, Deus concede sustento, na sua bondade, Deus ele concede bênçãos temporais às pessoas. E aqui as pessoas no seu sentido geral. Tanto faz ser ímpio, ser justo, ser salvo ou não. Todos, de certa forma, experimentam da bondade de Deus. Olhem só, livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Eu vou tentar só ler esse por causa do tempo, para a gente não estourar muito o nosso tempo, porque já tocou. E eu sempre lembro, todas as nossas aulas tem um material, quem quiser pode pegar. Se eu não der agora, não sei nada, se eu dou depois, e geralmente quando acaba a aula, sempre chega um mais ligeiro que a Decélia. E aí às vezes vai embora logo no final da aula, mas é só pedir que a gente dá. Mateus capítulo 5. Olha só, o que Deus faz, aqui independente de ser justo, injusto, de ser salvo, de não ser salvo, Deus é bom para com todos, para com os homens no sentido geral. Olha só o que é dito aqui, Mateus 5, 44 e 45. Cristo disse: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê?
Cristo explica. Porque ele, no caso Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre quem? Sobre justos e injustos. Agora, por exemplo, está dando essa chuva aqui na nossa cidade, esse ano tempo. Então foi beneficiado todo mundo, todo mundo. O sol, da mesma forma. Então Deus abençoa, bondade dele. Repito, na preservação, no sustento e na concessão de bens temporais. Agora aqui um detalhe, só para a gente não passar batido e a gente poder ter isso muito claro na nossa mente. Veja, apesar de todos os seres humanos serem alvos da bondade de Deus, somente os crentes vão agradecer ao Senhor por essa bondade. Somente. Isso aqui é uma particularidade nossa. É uma particularidade nossa, porque Deus preparou o nosso coração para que nós sejamos agradecidos. Então veja, todos recebem, todos experimentam da bondade de Deus, mas somente os crentes têm um sentimento genuíno de gratidão. Então isso não significa dizer que Deus não vai ser bom para com todos, Ele será. E talvez também essa vai ser uma das razões, um dos motivos pelos quais Ele vai pedir contas na eternidade. Por quê? O homem, não obstante ter recebido tanto e tanto de Deus, ter experimentado tanto e tanto da sua bondade, se manteve duro e ingrato no seu coração. Saúde, prosperidade, bênçãos temporais, não obstante tudo isso, se mantiveram rebeldes. Por isso também Deus os condenará. Então, quem são os objetos da bondade de Deus? A criação em geral e, no seu sentido mais específico, os homens. Concluindo a nossa aula, Deus é bom. Esta é uma qualidade que nós encontramos nele, no nosso Deus. Sua bondade, ela é inigualável e é manifesta a toda a sua criação, sobretudo a nós que somos seres humanos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos dizer com toda a convicção que não há um só dia de toda a nossa existência em que a gente não possa enxergar, em que a gente não possa experimentar a bondade de Deus. O fato de estarmos vivos todos os dias, abrindo os nossos olhos, já é uma prova que Deus ele é bom para conosco. Já é uma prova que Deus ele é bom para conosco. Então, nós diariamente experimentamos a bondade de Deus nas nossas vidas pelo simples fato, entre aspas, de estarmos vivos, de estarmos com saúde, de podermos andar nesse mundo de Deus procurando fazer a sua vontade. Mas, diante disso, o que é que fica de lição? Diante disso, o que é que fica de desafio? O que é que fica de aplicação para nós, para que esse ensino ele possa ser internalizado no nosso coração? Pelo menos 3 lições. Pelo menos 3 lições. A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, tenha na bondade de Deus um remédio contra a ansiedade. Tenha na bondade de Deus um remédio contra a ansiedade. Todos os dias, e eu sei disso, porque eu sou também ser humano, todos os dias nós somos assaltados por sentimentos de insegurança e apreensão. O que é que será que vai acontecer comigo? O que é que será que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser o meu sustento? Todos nós somos assaltados por esses sentimentos. Contudo, o que a gente pode dizer é que Deus, independente de qualquer coisa, Ele continuará sendo bondoso conosco. Por quê? Ele nos deu a vida. E por isso Ele vai sustentar a vida que Ele nos deu. Está lá, Mateus capítulo 6. Se Ele nos deu corpo, se Ele nos deu vida, será que Ele não vai dar aquilo que é necessário para sustentar a nossa vida? Cristo disse que Deus, Ele veste os lírios do campo como nenhuma outra coisa, que nem Salomão se vestiu como eles. Deus, Ele faz vir a erva do campo. Então, se Ele tem esse cuidado com a natureza, muito mais, Ele tem em relação a cada um de nós, que conforme nós vimos, fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, quando a ansiedade bater, procure se lembrar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Hoje à noite, a gente vai tratar um pouco sobre isso, ao considerar o Salmo 127.
Então não perca. Então tenha na bondade de Deus um remédio contra a ansiedade. Em segundo lugar, tenha na bondade de Deus um conteúdo para evangelização. Tenha na bondade de Deus um conteúdo para evangelização. Meus irmãos, minhas irmãs, se Deus ele é bom, e a gente já viu isso em relação às bênçãos terrenas, e Ele faz com que essas bênçãos cheguem a todas as pessoas, muito mais, Ele tem bênção espiritual para o ser humano, sobretudo a salvação. E é essa salvação que a gente tem que pregar, é essa bondade de Deus que a gente tem que anunciar, para que assim as pessoas possam se voltar dos seus pecados para o Senhor e assim experimentar de nova vida. Então, usemos a bondade de Deus como conteúdo para pregarmos o Evangelho. Mas não só isso. Em terceiro lugar, tenha na bondade de Deus um estímulo para agir com bem, ou com ações bondosas. A Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Cristo falou isso nesse último texto que nós lemos, lá de Mateus, capítulo 5, 43 a 44. Então, se Deus, Ele é bom, e se nós, enquanto filhos, devemos seguir o seu padrão, nós também devemos exercer a bondade em nossa vida. E quando eu falo no exercício da bondade, eu falo no exercício da bondade no seu sentido prático, em ajuda, em apoio, em auxílio, de qualquer forma, em relação ao nosso próximo. Muitas vezes a gente vive muito fechado no nosso próprio mundo, muitas vezes nós somos muito egoístas, olhando apenas para os nossos próprios problemas, mas a gente deve ter uma visão mais abrangente, saber que existem pessoas ao nosso redor que enfrentam problemas e que, de certa forma, a gente pode ajudar. A grande questão é que muitas vezes a gente é afetado pelo sentimento de autocomiseração. Sempre as coisas ruins acontecem conosco, a gente fica sempre chorando e não sai da nossa bolha. E vê que pessoas também sofrem, e vê que pessoas também passam por problema, às vezes até pior do que nós, ou até piores do que a nossa vida, melhor dizendo. Então, que a gente tenha essa percepção de ver, de poder ajudar, nem que seja com a palavra amiga, porque todo mundo pode fazer isso, mas não estarmos isolados no nosso próprio mundo, na nossa própria vida e também com os nossos próprios problemas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus Ele esteja nos abençoando e que Ele esteja nos concedendo da sua graça, da sua misericórdia, para que nós possamos não só enxergar, para que nós possamos entender e para que nós possamos experimentar da bondade de Deus em relação à nossa vida. Até porque Deus, Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom, Deus é bom para sempre. Que Ele nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém.